Estou na fazenda desde os meus 5 anos de idade, que eu frequento aqui e tenho aqui com meu pai. Então, eu vi isso aqui transformar, fazer de tudo, desde a parte de lavoura inicial, criação de gado, tirar leite, carneiro, tudo. Então, a gente viveu muita coisa disso aqui. Cheguei aqui na Entre Rios, que está com a família da Elza desde 77, e a gente veio moldando ela depois que a gente começou o projeto do Guzerá aqui dentro. Em 2006, eu tive visitando algumas exposições junto com o Adriano. O Adriano já criava a Guzerá junto com o Geraldo, e a gente foi em algumas exposições. Até que veio aquele assim, cara, eu vou criar também. O Guzerá EG, ele existe desde 1983. Meu pai fazia pecuária desde 1967, ele, não a família há mais tempo. E em 1983 ele começou com o trabalho do gado Guzerá, lá no Rio Grande do Norte. Guzerá é uma raça, que é a dupla aptidão da Índia, ela vem do deserto. Então é uma raça que foi forjada por 5.000 anos. Veio para o Brasil junto com as outras raças zebuínas, e quando eu falo raças zebuínas, estou falando de Nelore, Gi, Sindhi, Guzerá. Essas raças vieram para o Brasil no final do século XIX, na verdade. E são, na verdade, as raças responsáveis pela adaptação do rebanho bovino no clima brasileiro. Então, é uma raça rústica, fácil de manejo, fácil de criação, com uma grande capacidade de conversão alimentar, rendimento de carcaça. Ela é funcionalmente uma raça muito completa. Se você pegar a história da pecuária, 30, 40 anos atrás, você matava animais com 5 anos, 6 anos. Isso não existe mais. Por quê? Porque hoje, se você pegar um bezerro, ele nascer, e lembre que a vaca pare todos os anos. Então, se você precisar segurar 5 anos, você vai ter 5 vezes o tamanho do rebanho para começar a tirar uma safra. Olha o tamanho de animais, de terra que você vai precisar ter para fazer isso, além da curva econômica. Isso não existe. Está havendo um encurtamento dessa curva de produção, seja por pressão econômica, seja por pressão ambiental. E como é que faz? Só tem um jeito, melhorar a produtividade. Para a pessoa que quiser fazer um trabalho voltado na pecuária para carne ou para leite num país tropical, é excepcional. Você consegue produzir comida barata. Tá? O que os outros países não conseguem, a gente consegue fazer de forma sustentável e ambientalmente correta. Quando você fala em crescimento, é bom a gente sempre lembrar que a gente está falando de rebanho comercial. O rebanho comercial é o rebanho que é feito para o animal ser abatido ou para tirar leite direto. Aquele é o papel do rebanho. O Guzerá trabalha a dupla aptidão. O Guzerá tanto trabalha a produção de carne, e o cruzamento com Nelore, cruzamento para fazer Guzonel Brasil afora, Brasil Central afora principalmente, quanto o Guzerá trabalha na produção de leite. Então a raça Guzerá é utilizada na produção de leite e nos cruzamentos com holandês, com girolando, com outras raças. O trabalho da genética é romper as barreiras. Então, quando se define que o animal aos 18 meses só tem tantos quilos, aquilo é o possível. O trabalho da genética é jogar essa linha para cima, é subir o sarrafo. Esse é o trabalho da genética. A gente alcançar o que antes não parecia possível ser alcançado. Então, quando a gente trabalha a questão do melhoramento, você tem que trabalhar usando as informações que são relevantes para aquela característica que você está trabalhando. Então, no peso, para carne, para melhoramento de carne, produção de carne, o principal fator de quantidade de produção é o índice intra-rebanho. Quando você vai trabalhar com leite, a seleção leiteira ela é naturalmente uma seleção mais de longo prazo do que uma seleção de produção de carne. Porque quando eu trabalho produção de carne, eu já faço a aferição a partir dos bezerros. Porque eu vou pesando os bezerros, eu já vou tendo a identificação de quem pesa mais ou quem pesa menos, já naquele ponto. No leite é uma seleção de muito mais longo prazo. Ela é muito mais custosa, no sentido de você ter a tentativa, o acerto e o erro, até a identificação ela leva muito mais tempo. Por quê? Porque o único jeito de você aferir se de fato você conseguiu transferir a produção de leite
é medindo a produção de leite. Então esse cliente, quando chega aqui, ele quer saber, ele quer um touro com genética leiteira. E aí entra o fato de você ter a informação em que a gente tem, desde 2018, as aferições de 100% das novilhas. Então, todas as novilhas que dão a primeira cria aqui na fazenda, todas, independente de ser boa ou ser ruim, todas vão para a aferição leiteira. Hoje eu vejo os sistemas integrados, tá, como um presente e futuro em termos de tecnologia, sustentabilidade e futuro para o Brasil agrícola. Tá? Então, o que são sistemas integrados? A gente, numa mesma área, consegue ter produção de lavoura, de pecuária, de floresta, numa mesma área. E tudo isso produzindo muito bem. Bom, a sustentabilidade, muitas vezes, ela está muito associada à planta. E hoje em dia a gente percebe que sustentabilidade são manejos, né? Então, desde um bom manejo de pastagem, você consegue aumentar a produtividade. Isso vai de encontro a um aumento de capacidade de produção por unidade área, né? E também boas práticas. Então, quando você consegue minimizar os impactos na natureza, por exemplo, curva de nível seria uma forma de manejo sustentável, porque ele vai diminuir a parte erosiva da propriedade, evitando assoreamento, por exemplo. O plantio direto vem para trazer vários benefícios. Primeiro, a questão da erosão. Você diminui absurdamente a questão da erosão. Você não tem terra nua, tá? Então você tem uma terra onde você teve uma vegetação que você deu condições para um novo plantio. Normalmente usado um herbicida para isso. Você tem aquela vegetação, você passa um herbicida é longe, mas você tem uma estrutura de solo com raízes. E aí você vem plantando em cima. Então o solo não ficou descoberto hora nenhuma. E aí você evita a questão da erosão. Essa palha que fica em cima do solo, isso é como se fosse uma esponja, ela absorve umidade e mantém a umidade. Então você dá uma condição de saída de planta excelente. Então você faz uma germinação muito boa. Então quando você entra para a parte regenerativa, você tem a questão do plantio direto, você tem a utilização de bioinsumos e a parte orgânica compondo todo esse tripé, tá? Mais a questão da remineralização. Então, quando você junta isso, você promove, tá, uma agricultura regenerativa ou uma pecuária regenerativa. Porque a pecuária, antes de tudo, você precisa de uma lavoura de pasto bem feita para você dar condição aos seus animais desenvolverem produção de carne e leite. Tá certo? Então, quando a gente parte para uma lavoura ou a pecuária, utilizando sistemas de plantio direto, utilizando a questão de bioinsumos, bocaches, compostagem, tudo isso ajuda nesse caminho. Acho que a parte de conhecimento que a gente tem aqui, na parte de gado, principalmente junto com o Geraldo, né? Adriano na parte administrativa, de controles absurda, e nós três em si na parte de campo, né? De manejo em si da fazenda. Né? Então, quando soma isso com a equipe que a gente conseguiu montar aqui na fazenda, isso flui bem, tem ido bem. E eu acho que esse é um diferencial que a gente tem aqui. O maior patrimônio de qualquer empresa são as pessoas. Não tem nada que eu consiga fazer sem pessoas. Desde o gerente até a moça que fica na casa e serve um pão de queijo para a gente, serve um café. Então, seja na equipe que vai fazer a inseminação, seja o pessoal que cuida do nascimento, ou o pessoal que acompanha a alimentação dos animais, porque todas são etapas de um processo que você precisa fazer e eles precisam estar cientes da importância deles dentro desse processo. Eu vejo muito a questão de respeito, transparência, a transparência total em tudo. E é isso, é a questão de trabalhar sério, da honestidade com o cliente, né? Então a gente procura propagar isso não só com nossos clientes, como também com os colaboradores todos aqui da fazenda, né? E o trabalho não é o trabalho do melhoramento, é um conjunto, né?
Na mesma lógica de que para você ter o melhoramento funcional, você precisa do ambiente, né? Para que as coisas funcionem de uma maneira sustentável, esse trabalho de quantificação do resultado, ele passa por uma série de fatores que, se todos não estiverem alinhados, não vai funcionar. Então, não adianta você fazer o cruzamento correto, escolher o touro correto, fazer tudo certo e o manejo não funcionar. Estudar, procurar, fazer, testar. Eu acho que é um outro ponto diferencial daqui da fazenda, a gente testa. Tá? Enquanto muitos lavoristas, agricultores, pecuaristas não tentam uma novidade, procurar, aqui não, a gente procura. E tem muita coisa que dá certo e multiplica e dá bons resultados. O grande papel nosso é esse, é avançar, sempre avançar, nunca você está no limite.